Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós vamos encerrar a temática Segundo Reinado, período que vai de 1840 a 1889, né? Ou seja, esse tema foi dividido em três partes. A primeira parte nós discutimos a questão interna, ou seja, a política interna. A segunda parte nós discutimos a sociedade e a economia, e essa aula de hoje nós vamos estar discutindo a política externa. Eu quero aqui cumprimentar os meus alunos, né, do Colégio Asas de Jacobina, né, eu, professora Valdeci, a professora de História, aproveitando aqui esse momento de isolamento social, né, esse distanciamento social para exercer, né, a minha função enquanto educadora, porque a gente não pode parar, e a escola ela está atendendo na modalidade EAD. Então, assim, nós estamos com os blocos de aula até o período de fim dessa pandemia. Até então, nós vamos estar trabalhando nessa modalidade. Mas, assim, temos um momento da aula, né, que vocês vão assistir essa aula já gravada, mas tem um momento também da interação que a gente vai estar fazendo. Portanto, se eu e você fizermos a nossa parte, nós não teremos tantos prejuízos, né, nessa pandemia, porque precisamos garantir o cumprimento da nossa carga horária, né, que é uma exigência da Secretaria da Educação. Portanto, vamos fazer com seriedade, né, com propósito, a nossa atividade, de modo que a gente possa minimizar, né, no máximo a quantidade de prejuízos que possivelmente nós estamos tendo. Tá bom? Então, vamos lá. Pegue seu livro, né? E acompanhe as aulas, pegue sua agenda, né, registre suas dúvidas, porque depois você vai entrar em contato comigo e você vai estar sinalizando aquilo que não ficou claro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando, né, para quem essa aula está sendo endereçada. Como no terceiro ano a gente tem História 1 e História 2, e coincide os temas, ora com o primeiro ano, ora com o segundo ano. Então, nessa modalidade EAD, eu estou fazendo essa junção, né? Então, há momentos que eu trabalho o mesmo conteúdo primeiro e terceiro ano, há momentos que eu vou trabalhar o mesmo conteúdo segundo e terceiro ano, tá bom? Então, hoje eu falo, né, para os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio. Bom, nosso conteúdo para os alunos do segundo ano está no capítulo 7. Então, nós encerramos, né, o capítulo 6. Tá? Vamos começar agora a trabalhar o 7. E para o terceiro ano, nós vamos estar trabalhando aqui História 2, né? A aula é número 12. Então, segundo reinado, esse o recorte, né, de 1840 a 1889, e hoje nós vamos falar sobre a questão externa, né, ou melhor, a política externa. Nas habilidades, nós vamos continuar insistindo nas formas de organização social, né, os movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Vamos começar, então, falando da política externa. E o primeiro fator, ou melhor, a primeira característica desse período está entre Brasil e a Inglaterra. Então, nós temos aqui alguns arranhões, né, entre esses dois países, ou seja, a diplomacia sendo rompida temporariamente, né, por conta de algumas questões de falta de entendimento, que está também no campo do interesse político, econômico. Então, assim, são atritos entre essas duas nações. Lembrando que a relação da Inglaterra com
Portugal, né? E agora Brasil, parece uma relação bem familiar, né? Porque a Inglaterra ela sempre esteve presente, né, nas decisões de competência ou de interesse de Portugal, e com a independência do Brasil, essa relação ela passa a ser fortalecida com o Brasil também. Então, a gente vai conhecer aqui a chamada questão Christie. Parece um desentendimento bobo, algo assim que poderia ser resolvido. Mas aquela coisa, né? Você já está ferido, você está insatisfeito, e quando você está insatisfeito, qualquer coisa arranha, qualquer coisa machuca. Então, assim, a gente percebe que houve, assim, uma falta de diálogo, né, entre essas duas nações, que teve que ser mediado por um outro país, né? Então, vamos conhecer esses aspectos desses arranhões. Esse rompimento, né, das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra está pautado nas seguintes questões. Primeiro, segundo a historiografia, tudo começa, né, claro, nós já temos situações anteriores, mas de primeira ordem, tudo começa a partir do roubo de uma carga de navio inglês, né, que foi naufragado no Rio Grande do Sul. Então, a Inglaterra tem como é que diz? Aporta-se nessa região e, de repente, esse navio acontece algum problema lá e essa carga há um naufrágio e o prejuízo foi muito grande, a carga foi roubada. E adivinha quem foi culpado pelo furto dessa carga? O Brasil. Aí a Inglaterra toma ciência disso e diz: não, agora eu quero receber todo esse dinheiro, porque foi furtado em território brasileiro. Então, quem vai pagar as despesas, o ônus, né, dessa carga é o Brasil. Então, a Inglaterra exige do Brasil uma indenização altíssima. Aí gera o problema, porque o Brasil não quer pagar, né? E aí a situação começa a ficar conflituosa. Bom, o outro aspecto aconteceu no Rio de Janeiro, com a prisão de marinheiros ingleses. Três marinheiros, né? Assim, vamos imaginar que eles resolveram tirar sua farda, né? Sair do seu mundo de diplomacia e vestir uma roupa assim leve, né? E foi passear por ali, por aquelas áreas, e sentou, gostou do clima, e de repente encheu a cara, né? E começaram a circular naquelas áreas lá, e começaram a fazer xingamentos, brigaram, e foi aquela baixaria, né? Bom, o que o Brasil fez, o governo fez, as autoridades fizeram? Prenderam esses cabras, né? E para a Inglaterra, isso foi uma humilhação, porque, imagine aí, a Inglaterra se dobrando ao Brasil, e isso não era de bom tom. Então, o que aconteceu? Quando esses ingleses foram presos, aí o governo inglês exige pedido de desculpa e retratação pela humilhação sofrida. Bom, o caso está, né, justamente focado em William Christian, que ele era o embaixador inglês aqui no Brasil. E aí, diante dessas situações todas, né, dessas insatisfações todas, o Brasil não pagou a indenização do furto, do roubo, vem essa prisão dos marinheiros, então tudo isso é como um fermento que vai levedando a massa. E o que William Christian faz? Né? Aprisiona 5 navios brasileiros no porto do Rio de Janeiro, né? A título da indenização, porque o governo brasileiro ignorou essas exigências da Inglaterra.
ignorou o pedido de desculpa, ignorou a indenização cobrada pelo naufrágio, pelo furto da carga inglesa. Aí o William Christian, dentro do território brasileiro, disse, não, você não vai pagar não, então tudo bem, vou aprisionar 5 dos seus navios e pronto, bata aí na conta, que é com uma indenização por todos os prejuízos causados. Isso vai render, né, muito. Vai render tanto que foram, na verdade, 2 anos de confusão. Aí o Brasil, para se livrar dessa confusão, Dom Pedro II, né, resolve pagar a indenização, né, mas, por um outro lado, diz, não, eu pago a indenização, mas você vai fazer um pedido de desculpa, porque você está acusando, né, o Brasil de ter furtado. Então, isso não pega bem, pega mal. Então, eu pago, mas eu exijo que você faça uma retratação pública. Pronto, outro problema. A Inglaterra não atendeu, ok? Então, olha só, isso virou um árbitro internacional. Foi convocado o rei Leopoldo I da Bélgica, né, para julgar esse caso. Essa causa foi julgada e o veredito final foi favorável ao Brasil. A Inglaterra ficou pé da vida, porque a Inglaterra queria ser reconhecida e queria ser retratada e queria receber esse danos moral e econômico. Diante disso, virou um atrito, virou uma fofoca, arranhou tanto que houve um rompimento entre essas duas nações, Brasil e Inglaterra. Então, a diplomacia ficou suspensa por quase 3 anos. Foi uma média de 3 anos, eles ficaram de mal, sem se falar. Cortou-se as relações. Pronto, não queremos acordo. Então, há um silêncio entre essas duas nações nesse período. Bom, aí, em 65, né, é que a Inglaterra viu que ela teria prejuízos, né, e que o processo incriminou os ingleses. Então, o que ela fez? Tudo bem, pediu desculpa oficialmente, e aí, na hora de devolver, o Brasil precisava que a Inglaterra devolvesse o dinheiro, porque não era para o Brasil pagar, mas o Brasil já tinha pago esse valor, e aí acabou ficando no esquecimento, né? Aí, 3 anos depois, quase 3 anos depois, eles voltam a se relacionar, porque por trás desse arranhão tinha muitos interesses econômicos. Bom, o segundo conflito, né? Nós vamos perceber isso lá na chamada questão platina, né? Então, eu tenho aqui três países aí, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, né? Essas três áreas aí, gente, sempre foram áreas de conflito, né? Desde o período da colonização, da conquista, né? Daquele espaço da colonização, quando a Espanha controlava essa região e Portugal controlava o Brasil, né, a América. Então, assim, o Império Brasileiro tinha interesses econômicos e políticos na região platina, área de fronteira entre o Brasil, ou seja, eles precisavam daquela área ali para fazer movimentações econômicas, né? Transações econômicas, e havia também interesse de anexação de territórios. O Brasil tinha interesse, a Argentina tinha interesse também na área do Uruguai, e depois, posteriormente, entra também o problema com o Paraguai, porque o Paraguai não tinha saída, né, para circular no Rio da Prata, e ele precisava escoar sua mercadoria, ele estava se desenvolvendo num estágio de industrialização, enfim. Havia também problemas por uma questão da fronteira do Uruguai com o Brasil, naquela região ali. Então, nós tínhamos estancieiros do lado do Brasil, estancieiros do lado do Uruguai, e criava conflito, um entrava no território do outro. O Brasil acusava o Uruguai de furtar o gado brasileiro,
era uma área de conflito, né? Então, essa questão platina, ela é uma área que antecede o Império Brasileiro. Muito antes da conquista, já havia essa disputa entre Portugal e Espanha. Bom, então eu tenho aqui, né, como eu estou dizendo para vocês, um mapa, né? E aqui, ó, o Rio da Prata, certo? Então, a confusão gira aqui em torno disso aqui, essa passagem aqui. Então, aqui eu tenho o Uruguai, né? Desse lado eu tenho o Paraguai e aqui eu tenho a Argentina. E nessa área aqui eu tenho o Brasil. Então, Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, então eles tinham áreas de litígio, ou seja, eles disputavam essa área aqui, principalmente de transporte marítimo aqui, ó. E o Brasil tinha interesse também em alargar seu território. A Argentina, desse lado, também tinha interesse. Então, assim, o Paraguai tinha interesse e o Uruguai ficava aqui preso, né, à mercê, né, dessas áreas aí, ou dos interesses desses países. Então, assim, eu registrei aqui um interesse que é básico. Garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata. Tá vendo? Ó. Garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata. Formado pela junção dos rios Paraná, né? Ó, Paraná e Uruguai, que era o único acesso, né, da província de Mato Grosso. Ou seja, o Brasil precisava, era vital, né, essa área aqui, vital para o Brasil, essa circulação, mas também era vital para o Paraguai, porque ele não tinha outra saída. E era vital também para a Argentina, porque ela tinha interesse nessas áreas. Enfim, soma-se aí um foco de conflitos que vai dar pano para manga. Bom, vamos citar aqui alguns dos interesses. Claro, eu estou enxugando aqui, você vai poder fazer leitura, outras leituras, você vai poder identificar, né, outros aspectos. Mas eu elenquei aqui alguns aspectos que são assim extremamente importantes, que, como é que diz, que faz parte, né, daquilo que se discute mais na história, principalmente quando você usa dois autores como eu uso. Eu uso Gilberto Cotrim e Flávio Cáceres, que são dois livros de história do Brasil interessantes que faz parte da minha biblioteca. Então, assim, segundo esses dois autores, eu elenquei aqui esses fatores. Então, primeiro, qual foi, professor, o primeiro interesse aqui? Né? Impedir que fazendeiros uruguaios invadissem as fronteiras brasileiras e atacassem as fazendas gaúchas. Quem tinha esse interesse? O Brasil, é claro. O Brasil sempre estava pedindo, oficializando documento, encaminhando para o governo do Uruguai, pedindo uma solução, porque os estancieiros lá do Rio Grande do Sul, daquela área lá, estavam reclamando, né, de que os estancieiros do Uruguai entravam e saíam e até furtava gado. Então, os gaúchos faziam documentos, encaminhavam ao governo, o governo fazia solicitação e levava para o governo do Uruguai e nada era resolvido. Né? Então, um problema de cunho brasileiro, uma insatisfação brasileira e o interesse de que fosse resolvida essa questão. A outra questão, né, impedir que a Argentina anexasse o Uruguai, formando com ele um só país. Como eu disse, a Argentina ela tinha o interesse de ampliar seu território, ela tinha o interesse de estender sua área de circulação. E tanto o Brasil como a Argentina estavam de olho no Uruguai. É tanto que nós vamos ter uma divisão partidária muito grande no Paraguai,
né, entre os blancos, né, que eles disputavam lá poderes. Então, o Brasil apoiava o Colorado e a Argentina os blancos. Então, assim, eram partidos dentro do Uruguai que tinha a intervenção da Argentina e a intervenção do Brasil. E o Brasil sempre entrando no território dos outros, né? Então, assim, por uma questão de interesse político, econômico e partidário, que, na verdade, dá no mesmo, né? Político e partidário. Bom, ainda para a gente desenhar, né, para ficar mais claro esse foco de conflito, então nós temos aqui os interesses pela região platina levaram o Brasil a participar de 3 guerras. Então eu selecionei aqui essas 3 guerras aí, para a gente poder estar aqui fazendo uma discussão rápida. Então, a Primeira Guerra foi travada entre Oribe e Rosas, ou seja, entre o Uruguai e a Argentina, Brasil dentro. Depois, o Brasil com Aguirre no Uruguai. Depois, o Brasil lá no Paraguai, participando também de uma guerra com o Solano Lopes, que era o então presidente do Paraguai. Então, resumindo, nós temos 3 focos de guerras provocadas nessa região platina. E o Brasil participa desses 3 grupos aí, né? Participa da primeira, da segunda e da terceira. Bom, então eu tenho aqui, né, uma série de imagens, né, que retrata esse período. Aqui, D. Pedro, né, o nosso, então, Pedro II, o imperador do Brasil na época, e aqui nós temos, né, o Rosa, né, e temos aqui o Oribe. Então, são duas personalidades, uma da Argentina e a outra do Uruguai. E o Brasil nesse fogo cruzado aqui, sempre apoiando um político, né, desse espaço, para ganhar, claro, território e ganhar também a garantir a participação e acesso nessa região. Então, eu tenho aqui, vamos começar pela intervenção contra Oribes e Rosa. Então, eu tenho aqui. Isso acontece em 1851 a 52. Não durou muito tempo, não, porque foram 3 etapas, né? E a última vai fechar com a Guerra do Paraguai. Então, assim, após a formação da República Oriental do Uruguai, isso em 1828, foram organizados lá no Uruguai 2 partidos políticos, né? Então, eu tenho aqui o Partido Blanco, né? Ele era liderado por Manuel Oribe, né? Apoiado pelos estancieiros, ou seja, pelos produtores de gado, né? E ele era também apoiado pela Argentina. Então, aqui representava os produtores de gado, tinha como liderança Oribe e era apoiado pela Argentina. Dentro do Paraguai, nós tínhamos um segundo partido. Tínhamos o Partido do Colorado. Rivera era o líder desse partido. Esse partido ele tinha mais um foco popular, né? Era de comerciantes, e era apoiado pelo Brasil. Então, nós temos aqui o quê? Brasil, Argentina, né? Então, Argentina interferindo dentro do Uruguai, o Brasil interferindo dentro do Uruguai. Agora, a discussão é aqui. Que presidente, na verdade, vai ser eleito? Vai ser eleito do Blanco ou vai ser eleito do Colorado? Se for do Blanco, o Brasil perde a sua influência dentro do Uruguai. Se for do Colorado, a Argentina perde a sua influência dentro do Uruguai. Então, eles estão aqui disputando, né, esse apoio político para poder ter garantia de acesso e de aliança ao governo do Paraguai nesse período.
Então, eu tenho aqui. Em 1828, Frutuoso Rivera vence as eleições e torna-se o primeiro presidente do Uruguai. Em 34, a situação já inverte. Nesse caso, o adversário do Brasil, né, é que vai vencer. Então, é o Manuel Rosas, ele vence as eleições e, nesse caso aqui, ele vai fazer aliança com a Argentina, certo? Por quê? Qual era o interesse dele com a Argentina? Anexar o Uruguai ao território argentino. Vocês entenderam aí o drama político aí? Então, nós temos aqui, até 1833, o Brasil tinha acesso livre ao Paraguai. Entrava, fazia aliança, tinha a parceria de Rivera, que ele apoiava, né, o Colorado, então tinha acesso livre. Então, esse primeiro momento, o Brasil não tem problemas, né, de diplomacia nessa área aí. Mas em 34, a situação inverte. O seu adversário político vence a eleição. Não vai mais fazer parceria com o Brasil, vai fazer parceria agora com a Argentina. E o Brasil vai ficar pé da vida com isso. Aí, a união entre Oribe e Rosas prejudicava, né, claro, os interesses brasileiros na região platina. Quem é Oribe? Oribe é da Argentina, né? Então, assim, aí o que o Brasil, qual é a posição do Brasil? O Brasil aí começa a criar um atrito muito grande, né? A situação fica desgastada, não há acordos, né? Porque o presidente agora não representa mais os interesses do Brasil, representa os interesses da Argentina. Então, o Brasil acusava os blancos, né, de Oribe, de desrespeito às fronteiras do Rio Grande do Sul e provocar os conflitos, né, que tinha entre os estancieiros uruguaianos e os estancieiros gaúchos. O que isso significa, professora? Como não é mais um governo de aliança, né, com o Brasil, esse adversário vai virar as costas. A situação vai ficar um impasse muito grande, porque os estancieiros brasileiros, os gaúchos, começam a fazer cobrança ao governo brasileiro e dizer, olhe, tome posição, porque os estancieiros, os fazendeiros do Uruguai estão entrando no nosso território e estão furtando o nosso gado. Não? E a gente não está tendo como resolver. Entra em contato com o governo do Uruguai para que isso seja resolvido. Então, isso vai sendo um conflito muito grande, né? Até quando isso vai acabar em guerra. Bom, em 1851 a 1852, né, o Brasil vai fazer uma intervenção, né, contra Oribe e Rosa. Rosa, na verdade, é um branco uruguaiano, presidente do Uruguai. E Oribe é da Argentina. Então, o Brasil tem que tomar uma posição para tentar resolver esse impasse aí, né? Então, o que o Brasil fez? O Brasil interveio militarmente na região platina para garantir seus interesses econômicos e políticos, claro. O Brasil estava num fogo cruzado. De um lado, a Argentina, do outro lado, o Uruguai. Ambos os governos inimigos políticos do Brasil. Aí, o que o Brasil faz? O Brasil faz aliança com Rivera, que foi, então, o presidente anterior, até 33, lá no Uruguai. E essa união do Brasil com Rivera resultou na queda do Partido Blanco, né? Ou seja, Oribe despenca. E aí, quando isso acontece, o presidente da Argentina entra na defesa, né, do seu amigo, parceiro, aliado, que era Oribe. Então, nós temos aqui, o Brasil vai pela diplomacia. Não dá certo, não? Então, entra militarmente e dá quase que é um golpe de Estado, né? Porque derruba o presidente do poder e como é que diz? Enfraquece, na verdade, o Partido Blanco. Aí a Argentina toma conhecimento, vou apoiar meu amigo. E essa situação vai ficando cada vez mais desgastada. Algum tempo depois,
as províncias argentinas, né? Isso vai ficando muito desgastado. As províncias de Entre Rios e Corrientes vão organizar um levante contra Rosa. Quem é Rosa? De novo, eu estou insistindo. Rosa é o presidente da Argentina. O presidente da Argentina ele não tinha o apoio das províncias, ele tinha o apoio da capital, mas das províncias não tinha. O que é que o Brasil faz? O Brasil entra nessa brecha, entra e vai apoiar as províncias para enfraquecer Rosas. Nesse período aí o Brasil apoia a luta das províncias, né? E ele vai fazer uma aliança com um general chamado Orquiza, que futuramente vai ocupar, né, o cargo de presidente lá da Argentina. Aí as coisas começam a se acalmar para o Brasil. Então, consequências desse conflito aí. A guerra contra Oribe Rose e os seguintes resultados. Vamos ver? Oribe, presidente do Uruguai, foi derrotado com a ajuda das tropas brasileiras comandada por Caxias. Gente, quem é Caxias? Caxias, nesse momento, está começando sua carreira militar. Caxias é o futuro Duque de Caxias, né? Famoso, né? Militar do Brasil. Na Argentina, Rosas também foi derrotada pelas tropas do general Urquiza, apoiado pelas forças brasileiras em 1852. Então, o Brasil deu um golpe de mestre aqui. Derrubou o adversário político interno do Uruguai, vai se aliar às províncias, né, argentina e derruba o seu adversário, né, o Rosas, e no lugar coloca um general que participou ativamente desse conflito, juntamente com o Duque de Caxias, e coloca ele lá no trono. Pronto. Então, situação parcialmente resolvida. Aqui eu tenho o mapa, né, dessa guerra entre Ouribes e Rosas, que foi de 50 a 52, 2 anos de desgaste, mas imagine você aí o problema que o Brasil tem, né? Nós estamos falando já do final do Segundo Reinado. Então, tudo isso vai desgastar a sociedade brasileira, né? Então, essa política externa, ela também, esse investimento que o imperador está fazendo, né, para poder garantir essas vitórias aí, né, na região platina, vai gerar um impacto muito grande na sociedade e isso vai também contribuir para o enfraquecimento, né, de Dom Pedro II. E aí a gente vai caminhar para a transição da República. Bom, então eu tenho aqui, ó, as setas estão indicando que aqui em Montevidéu é a capital, né? Tá vendo? É a capital e foi o foco, foi aqui que foi o foco, né, dos conflitos. Aqui eu tenho a Argentina, eu tenho Entre Rios e tenho Corrientes. É interessante destacar que essas províncias aqui são províncias da Argentina, mas que foram apoiadas pelo Brasil contra o governo daqui. Por quê? Porque esse povo todinho aqui era adversário de Rosas. Então, Rosas acaba caindo e no lugar vem Urquiza, que é um parceiro também do Brasil. Bom, então nós temos aqui nessas estrelas aqui, ó, Buenos Aires, Monte Caseiros, né? Então, aqui Buenos Aires, que é a capital da Argentina, né? Então, assim, nós temos aqui o apoio do então presidente, porém nessas áreas aqui ele não tem apoio nessas áreas aqui, né? Na parte das províncias. Por isso enfraquece e acaba aqui perdendo o poder. Bom, o segundo ataque agora é contra a Guerra, né? Que isso vai acontecer em 1864 a 1865. Então vamos ver aqui. De novo, nós temos um conflito aí entre dois partidos, né? Os dois partidos do Uruguai, que é o Blanco e os Colorados, né? E em 1850, a questão política,
o embate político interno no Uruguai fica intenso, né? Vai se intensificar. E, de novo, o Brasil acaba aqui envolvendo. Por quê? Porque o Brasil sempre apoiou o Partido dos Colorados. O Brasil não apoiava o branco. Então, cada vez que um branco ameaçava, né, o poder dos colorados, o Brasil entrava. Bom, os brasileiros acusam os brancos de invadir suas fazendas e roubar gado. De novo, não parou, não. O governo brasileiro exige a solução para o problema. O governo uruguai, nesse caso agora, Aguirre, né? Estamos falando a data, 64, né? Falamos em 28, em 34, agora em 64 a 65, o novo governo do Uruguai agora é Aguirre. E Aguirre ignora. Por quê? Quem é Aguirre? Aguirre é amigo, Aguirre é um branco apoiado pela Argentina, entendeu? Então, por isso que eles vão estar sempre brigando aqui. A Argentina apadrinhando os brancos e o Brasil apadrinhando os colorados. Porque ambos tinham interesse nessa região aí. Então, o Brasil não queria abrir mão dos seus interesses. A Argentina também não. Então, eles interferiam diretamente nas questões políticas internas nesse país. O Império Brasileiro declara guerra ao Uruguai, né? Aliando-se ao Partido Colorado, nesse caso aí, era de Venâncio Flores, né? Que era o nome cogitado, né? Para governar o Uruguai nesse período. Todavia, entretanto, quem estava no poder era um adversário, era um branco e não um colorado. Bom, ameaçado, Aguirre pede ajuda ao presidente do Paraguai, Solano Lopes, estabelecendo uma aliança política militar. Pronto. Só agora nós vamos perceber aqui o nome do Paraguai aparece. Ó, o nome do Paraguai aparece agora. Porque até então a gente estava com uma briga intensa travada entre os políticos do Colorado, os políticos do Branco, dentro do Uruguai, sendo apoiado ora pelo Brasil, ora pela Argentina. Só que a Aguirre era do Partido Branco, apoiado pela Inglaterra, ou melhor, pela Argentina, mas que também, por detrás do pano, era amigo do presidente do Paraguai. É aí que o Paraguai entra diretamente no conflito. Entendeu? Até então, a gente não cita o nome do Paraguai aqui. Mas o Paraguai, ele resolve, né? Solano Lopes, ele era um ditador, né? Do Paraguai, nesse período, um país promissor. Ele resolve apoiar a Aguirre. Pronto. Aí o Brasil não contou a conversa, né? Aí entra também nesse conflito que vai resultar em uma guerra maior. Bom, vamos então aqui para resolver esse problema. Olha só. O presidente do Paraguai compra a briga de Aguirre, né, Blanco, Uruguai, e manda um ultimátum para o Brasil, prevenindo ele de qualquer ataque ao Uruguai. Tipo assim, está acostumado a entrar, a derrubar governo dentro do Paraguai. Só que agora você está mexendo com um amigo meu. Certo? Tá ligado? Bom, então agora é o seguinte. Se você tentar um ataque no Uruguai de novo, eu estou lhe dizendo que esse problema agora não vai ser mais para o Uruguai, não, viu? Você vai ter que responder comigo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O Paraguai era um país emergente, crescendo, tinha um exército forte, um ditador focado, né,
não tinha problemas sociais. Ele não tinha problema, na verdade, né? Porque era um país que estava em crescimento industrial, diferente da Argentina, diferente do Uruguai, diferente do Brasil, né? E agora vamos puxar aqui um nome que está aqui atrás das cortinas, a Inglaterra. Né? A Inglaterra está só observando e ela entra no momento oportuno, certo? Então eu tenho aqui agora o Paraguai está tomando as dores do Uruguai e mandando um recado audacioso para o Brasil. E o Brasil, olha só o que o Brasil vai fazer. O Brasil ignora, como se fosse assim, quem você pensa que é, né? Por que você está entrando no meio desse conflito? Quem te chamou? Né? Acaso você foi convidado para participar? Certo? O Brasil ignorou. Fez a mesma coisa que os blancos fizeram quando o Brasil fazia as petições para resolver o problema dos estancieiros gaúchos. Ignorar. Bom, então eu tenho aqui. Ignorou, né? Aí, o que o Brasil fez? Envia tropas para atacar o Uruguai, sob o comando do general Mena Barreto e por mar, sob o comando do almirante Tamandaré. Ei, o Brasil fez vistas grossas ao recado, à ameaça de Solano Lopes, fez de conta, virou as costas e tratou de atacar via marítima e via terrestre o Uruguai. Ai, como o Brasil não gosta do Uruguai, não. O Brasil ama o Uruguai, amava o Uruguai. O Brasil não gostava dos políticos, né, adversários que temporariamente ocupavam os cargos dentro do Uruguai, travando, né, os interesses brasileiros, certo? Então, eu tenho aqui, em 1865, com o auxílio das tropas brasileiras, Venâncio Flores derrotou a Guerra e assumiu o governo uruguaiano. Ei, quem é Venâncio Flores? Né? Quem é a Guerra? A Guerra era o presidente dos blancos e Venâncio Flores era o presidente do Colorado, certo? Então, assim, de novo, um golpe de Estado, certo? E agora, Venâncio Flores vai ocupar o Uruguai. O Uruguai agora é como se fosse o fundo do quintal do Brasil. Em fins de 64, o então presidente do Paraguai declarou guerra ao Brasil. Olha a estratégia. Aprisionou uma embarcação brasileira no Rio Paraguai e invadiu Mato Grosso. Eita! O circo se fechou. Paraguai estava quietinho lá no canto dele, não tinha nada que entrar nessa confusão. Mas entrou, agora vai ter que encarar as forças, as alianças nesse período aí. Então, nós temos aqui, em 1865, declarou guerra à Argentina, invadindo a província de Corrientes. Tá doido. Declara a guerra, né? Como é que diz? Ao Brasil, invade território brasileiro e invade as províncias, né? A província de Corrientes, que era aliada do Brasil. Então, observe aí que agora nós vamos começar a traçar aqui a política de aliança, né, para combater esse conflito aqui. Era o início de uma longa e sangrenta guerra. O Paraguai não tinha noção. Solano Lopes não tinha noção dos prejuízos e do enfrentamento, né, que ele teria a partir da formação das alianças. Então, eu tenho aqui a campanha contra a guerra, né? Então, eu tenho aqui, ó, a Argentina, o Uruguai, o Brasil, certo?
Então, olha a tríade aqui. O Brasil interessado, a Argentina também interessada. E por trás disso aqui, a presença do então presidente do Paraguai. Bom, se Fernando Lopes compra essa briga por amizades, né? Aquela coisa, mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Entrou de gaiato no navio. Agora vai ter que enfrentar, né? Não só o Brasil, mas vai enfrentar a Argentina, vai enfrentar o Uruguai e vai enfrentar um gigante econômico aí, né? Aquele país que ficou conhecido na história como a oficina do mundo, a Inglaterra. Então vamos lá? Guerra do Paraguai, de 65 a 70. Ei, 5 anos de desgaste econômico, né, político e, claro, militar. Então vamos ver aqui quais os aspectos mais relevantes dessa guerra. Né? Ela vai trazer prejuízo para ambos os lados. Não é só prejuízo para o Brasil, mas, sobretudo, para todas os países envolvidos. Ok? Então, nós vamos aqui. Primeiro, a luta entre Espanha e Portugal pelo domínio da região do Prata transferiu-se para os herdeiros históricos. Então, ou seja, Portugal e Espanha sempre bateram de frente nessas regiões aí da região do Prata. Acabou-se, houve uma independência, né? Cada um começou a andar com suas pernas, mas a herança histórica continuou nesse espaço, por isso a onda de conflito. Então, aqui, maior conflito armado da América Latina. Então, eu tenho aqui os antecedentes, né? Quem era, na verdade, o governo do Paraguai? Né? Vamos puxar a ficha aqui. De fato, como é que eu posso caracterizar esse país antes da guerra? Então, eu posso dizer para você, era um país mais progressista e desenvolvido da América Latina. Eita, então era grande, né? Abaixo dele estava o Brasil, estava a Argentina, estava o Uruguai. O Paraguai era uma referência nessa região, governado por tiranos esclarecidos. Quem são eles? França foi o primeiro, Carlos Lopes, pai do então Francisco Solano Lopes. Tudo dentro da mesma linha política, né? Da mesma linha de despotismo esclarecido. Então, nesse período, podemos então dizer que o Paraguai era o único país da região que não dependia de capitais estrangeiras. Aí você começa a perceber por que a Inglaterra, né, ela começa a insuflar, ela começa a jogar um contra o outro, porque ela tinha interesse na América Latina, e se o Paraguai não fosse barrado, seria uma ameaça muito grande, futuramente falando, para a Inglaterra. Bom, maior conflito armado antecedente. Então, eu listei aqui alguns aspectos que eu considerei relevantes. Economia autossustentável. Investimentos em manufaturas, artesanato, construção de navios a vapor e de estrada de ferro. Construção de ferrovia siderúrgica com capitais nacionais e estatais. Produção de produtos de consumo independente, não necessitando de financiamentos estrangeiros e importação. As terras pertenciam ao Estado e era cedida para usufruto do cidadão. O Estado não cobrava nenhum imposto das pessoas físicas, o que permitia o sustento digno das famílias. Inexistência de analfabetismo, miséria ou escravidão. Exército com implementação de armamentos sofisticados no regimento militar. Voltando.
Quem era o Paraguai? O Paraguai era um exemplo de país na América Latina, certo? Era um exemplo de um país de grande porte na América Latina. Então, assim, o que a gente tem, na verdade, é que para a Inglaterra, para os demais países, o Paraguai era um país muito, vou usar um termo aqui, bem pequeno, metido. Só queria ser. Né? Ostentava, se sentia, era independente, não tinha dívidas de empréstimo com os países europeus, construiu sua economia de forma independente. E tem uns aspectos aqui que são relevantes demais. Gente, não ter analfabetos no país, não ter escravos, não ser um país escravista, o Estado distribuir terras para as pessoas, não cobrar imposto das pessoas, o que garantiu o sustento dessas famílias. Então, eu posso dizer que, em suma, para a Inglaterra, Portugal era um mau exemplo. E esse mau exemplo precisava ser barrado. Porque já imaginou se a Argentina, se o Brasil, se o Uruguai toma como referência o modelo econômico do Paraguai, a Inglaterra estava perdida. Então, eu tenho aqui um fragmento de um texto que explica fielmente o descontentamento inglês nesse período. Né? De Mendes Júnior. Ele diz o seguinte: para a elite argentina e brasileira, educados na Europa à custa do suor e do sangue de escravos e camponeses miseráveis, o Paraguai era a barbárie e precisava ser integrada à civilização, isto é, ao mercado mundial capitalista. Essa era a queixa, era a crítica, né? Era o ressentimento, né, da Inglaterra. Não pode. Esse modelo precisa ser barrado. E aí, então, a Inglaterra vai financiar essa guerra para quebrar, né, não só a economia, mas para provocar, causar uma violência muito grande e um enfraquecimento muito grande do Paraguai nesse período. Então, eu tenho aqui as causas. Primeiro, né, a saída, Paraguai não tinha saída para o mar. Né? Paraguai era um país grande, né, economicamente falando, mas havia assim aquele jogo de interesse das chamadas anexações entre Brasil e Argentina. Então, é uma área de litígio, como a gente diz. Paraguai era um mau exemplo. Oposição inglesa ao projeto paraguaio no chamado protecionismo. O que significa isso? Eu não compro, eu vendo, né? Eu exporto, mas eu não consumo produtos estrangeiros. Eu estimulo o crescimento interno, o processo industrial. Então, eles exportavam muitos produtos, mas não importavam produtos europeus. Então, isso já era considerado pela Inglaterra como sendo um mau exemplo. Rompimento de relações diplomáticas com o Brasil, que a represália, a invasão do Uruguai e a deposição de Aguirre. Enfim, o Brasil se desentendeu, na verdade, né, com o Paraguai, então isso já é um motivo também de revanche. Invasão paraguaia ao Mato Grosso, né, e a Argentina também é um motivo de revanche. Então, eu tenho aqui uma política de aliança a partir desse momento. A guerra, a sorte está declarada, né? Então, vamos fazer as alianças. Olha como ficou. Paraguai, né? Nós temos aqui
Paraguai versus a chamada Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. Não vai vencer, né? Ele resistiu por muito tempo, mas ele não venceu, porque são três, né? Três países com um financiamento forte da Inglaterra. Então, eu tenho aqui Paraguai versus Tríplice Aliança, influência inglesa. Então, o Paraguai optou por uma política de independência econômica da Inglaterra. E a Inglaterra ficou furiosa. Todo mundo compra na minha mão, todo mundo me deve. Por que você é o mais bonitinho, né? E você não quer fazer aliança comigo? Então, vai ter que se ferrar. Então, foi isso que aconteceu. Financiamento injeta capital, né? Nos países que formam a Tríplice Aliança para enfraquecer o Paraguai. Então, eu tenho aqui um mapa, né? E esse mapa ele mostra claramente aqui, né, as regiões. Né? Nós temos essa parte aqui, é a máxima extensão do controle do Paraguai, tá vendo? Toda essa área aqui, ó. Extensão toda que o Paraguai tinha um controle nesse período, né? A seta é o avanço das tropas paraguaias, todas essas setas aqui, ó, é a movimentação, né, militar de Paraguaio. Essa área verde aqui é a área de litígio, né, entre Argentina e Paraguai, ou seja, eles estão brigando pela posse desse território. E essa área amarela aqui é a área, né, que o Brasil, como é que diz, brigava, né, contra o Paraguai. Então, assim, o Paraguai ele está cercado. Onde é que ele está aqui, né? Aqui nós temos aqui a Bolívia, aqui nós temos a Argentina, aqui eu tenho o Uruguai e aqui eu tenho o Brasil. Então, ele está cercado, né? E certamente não vai resistir por muito tempo. Então, eu tenho aqui uma descrição da violência nesse período. Então, a Tríplice Aliança, né? É resultado da junção desses três países para atacar apenas um país, que é uma luta injusta, né? Imagine aí, por mais que o Paraguai tivesse um exército militar forte e uma frota de navios, né? Porque eles eram especialistas na construção de navios nesse período, ele não conseguiu se manter intacto por muito tempo. Então, eu tenho aqui, como resultado, a população em 1864, 10 milhões, né, de mortos, né, 1,5 milhão, olha como está caindo, né, 300 mil e 800 mil. Aí, soldados em 64, 18 mil, 8 mil, né, da Argentina, 1 mil do Uruguai e 64 mil do Paraguai. Observe que o número do exército era maior, né, comparado aos demais países, né, a junção dos demais países, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque a Inglaterra está na retaguarda, né? Como é que ela aparece lá financiando essa guerra, né? Emprestando. Então, assim, ela faz comércio em tempos de crise. Então, o patrimônio inglês ele é oriundo, né, dessas fraquezas, tanto dos países, sobretudo da América. Então, eu tenho aqui, população no começo da guerra, lá no Paraguai, 800 mil. População morta durante a guerra, 606 mil. 75,75% da população do Paraguai morreu nesse período. E, claro, vamos dizer aqui que foram a população produtiva, né? Não foi, ficou aí crianças, velhos e mulheres. População após a guerra, 194 mil. Quem começou com 800 mil, terminou com 194 mil. Então, o saldo, né, de mortos foi altíssimo. Olha para isso, 75% da população foi dizimada, né, nesses cercos.
Homens sobreviventes, 14 mil. 1,75% da mão de obra produtiva do país. Mulheres, 180 mil, 22%. Homens sobreviventes menores de 10 anos, 9.800. Então, muitas crianças. Homens sobreviventes até 20 anos, 2.100. 0,25%. Homens sobreviventes maiores de 20 anos, 2.100, 0,2625. Que leitura eu faço disso aqui? A violência do conflito foi em grande estilo, gente. Em grande estilo. O Paraguai teve perdas absurdas, perdas territoriais, perdas humanas, perdas militares, né, e econômicas. Enfim, o Paraguai ficou quebrado, né, e, como é que diz, não conseguiu se reerguer, porque a perda foi muito grande, ok? Então aqui as consequências: o Paraguai, 600 mil mortos, 99% dos homens, né? E se afundou numa dívida absurda e soma-se a essas dívidas as perdas territoriais. O Brasil também ficou arrasado. Endividamento, né, muito grande, fortalecimento político do exército, crise do escravismo e do império. Então, olha só, os aspectos de grande relevância aqui que vão aparecer lá como fatores determinantes para a crise do império e para a ascensão ou surgimento da República no Brasil nesse período. O Brasil ficou endividado, o exército saiu forte, tanto saiu forte que exige reconhecimento, né, como patente nesse período, né? E aí a gente vai entender por que o movimento, né, da República, o movimento republicano, teve a participação do exército. Porque o exército, quando volta da guerra, volta cheio de autoridade. Afinal, venceram, né, militarmente, vieram com prejuízos, mas venceram militarmente a guerra. Bom, aí nós temos também a crise do escravismo nesse período. Vai resultar aqui no processo abolicionista, né? E tudo isso soma-se uma avalanche de crise para enfraquecer o governo de Dom Pedro II. Então, abrindo o cofre, né? Dívida externa brasileira em libras esterlina. Ah, professora, a quem o Brasil está devendo? Com certeza a Inglaterra. A Inglaterra é esperta. Ela financia, lhe dá o prazer do título, né, de vencedor, mas você está amarrado, né, a ela. Então, olha só, 18 milhões em 1824 a 1865, né? Isso aqui foi o reconhecimento da independência, né, que a Inglaterra paga a Portugal. E 1871 a 1889, ó, o auge da proclamação da República, o Brasil já estava devendo 45 milhões de libras esterlinas à Inglaterra. Então, o Brasil também estava preso, né, às mãos da Inglaterra. Então, a Inglaterra, afirmação de interesses econômicos na região. Por que ela fez isso? Não precisa discutir. Não queima neurônio para você achar a resposta. O interesse inglês nesse período é meramente econômico, né? Então, ela tirou proveito de todas essas fraquezas aí. Certo? Então, eu encerro aqui agora a minha aula, né, dizendo que fechamos aí o bloco das aulas do tema Segundo Reinado, e de Brasil, o próximo tema que nós vamos estar discutindo aqui já é a crise do Império e a proclamação da República. Então, por favor, faça a leitura do material, registre suas dúvidas, né? Não perca tempo, gerencia seu estudo, né? Seja um aluno proativo, né? Não precisa ser
lembrado, né? Porque você tem uma agenda, você vai gerenciar, né, a sua aprendizagem. Então, por favor, na sua casa, seja um gestor da sua aprendizagem. E eu quero, com certeza, agradecer a vocês e dizer que meu muito obrigado e até a próxima aula.